espera vir a obter algum dinheiro, é exatamente através da tal mobilidade que depois passa a despedimentos para alguns funcionários. Eu estive a ver algumas situações do passado e proponho-lhe que ouça uma declaração feita por Pedro Passos Coelho em abril de 2011, referente aos vários empregos. Abril de 2011. Vamos ouvir essa declaração de Pedro Passos Coelho. Mete-se integralmente a atingir aqueles objetivos. Mas a Troika aceitou que nós, uma vez no governo, pudéssemos ajustar a escolha concreta das políticas. Este programa está muito para além do memorando de entendimento. Vamos ouvir, José Sócrates, vamos ouvir ainda outra declaração de Pedro Passos Coelho. Esta era mais centrada também no memorando, mas ainda há uma outra declaração de Pedro Passos Coelho em que sublinha exatamente em abril de 2011 que não iria haver lugar a despedimentos. Vamos ouvir essa declaração. Nós calculamos e estimamos, e eu posso garantir-vos, não será necessário em Portugal cortar mais salários, nem despedir gente para poder cumprir um programa de saneamento financeiro no Estado português. José Sócrates. Bom, eu o que tenho a dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, ao longo destes meses o Governo andou a fingir e a disfarçar. E agora acabou o fingimento. O Governo assume que vai despedir. E assume que vai despedir sem ter apresentado nenhuma razão, nenhuma justificação para essa medida. Como eu já aqui demonstrei na semana passada, nós temos um rácio de vencimentos dos funcionários públicos comparados com a riqueza do país abaixo da média europeia. A mesma coisa quanto à despesa do Estado. E por isso não há nenhuma razão estrutural de mudança no Estado que levasse o Estado a dizer, bom, nós estamos a pagar demais, nós temos que fazer qualquer coisa, ou baixar ordenados, ou despedir pessoas. O Governo estima uma poupança de 200 milhões de euros. Mas repare, para além do ter com esta acabado... reforma, no total, não é? Com os cortes de salários, as pensões, o aumento do horário de trabalho. Primeiro, o Governo andou a fingir. Primeiro, o Governo andou a disfarçar. Agora, assume que vai despedir as pessoas. Sem nenhuma justificação, como digo. Mas também me choca muito que um Governo que tem, neste momento, 17,9, segundo os últimos dados do Eurostat, de desemprego, se junte àqueles que querem aumentar o desemprego. A resposta do Governo para o desemprego é, pelos vistos, despedir mais funcionários públicos. E eu acho que isto é verdadeiramente chocante. Eu devo dizer-lhe que me impressiona também estas declarações do Primeiro-Ministro. Foram feitas há pouco tempo para garantir, não vamos despedir ninguém. E, afinal de contas, agora vão despedir. E que não me venham com a desculpa do Tribunal Constitucional. E não se alteraram as situações internacionais e nacionais? Desculpe, mas se a Cristina me disser qual foi a justificação apresentada pelo Governo, é que o Governo dispensa sequer de se justificar, acha que pode dizer uma coisa e o seu contrário sem sequer apresentar nenhuma razão, sem apresentar nenhuma justificação. Repare, e outra coisa que me choca é também o Governo entrar nesta linguagem de pretenso disfarce daquilo que vai fazer. Repara, o Governo chama àquele período que antes era de mobilidade um período de requalificação. Ora, a requalificação não é nada mais, nada menos do que a antecâmara para o despedimento. Também aqui eu acho que o Governo deveria ter algum cuidado com a decência da linguagem política, porque as pessoas sabem que entram naquele programa não para serem requalificados, mas para serem despedidos. E essa é a verdade de todo o programa do Governo. E o despedimento em cima da cabeça, tendo em conta os princípios que norteiam os funcionários públicos, quais são os maiores perigos que podem advir daí? Bom, eu acho que são vários os perigos, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Eu acho que o Governo sempre teve esta ideia na cabeça. E que o que aconteceu foi que a disfarçou durante a campanha eleitoral e disfarçou-a durante o ano. E mal teve uma oportunidade para aplicar, aplicou-a. Porque eu recordo-me que durante a campanha eleitoral eu discuti este assunto com o Dr. Passos Coelho. O Dr. Passos Coelho escreveu uma carta aos mercados, lembro-me bem, em inglês, em que acusava o Partido Socialista e o Governo de então de estar a proteger o emprego público. E eu disse-lhe numa sessão pública, bom, o que o senhor está a dizer implicitamente é que quer despedir funcionários públicos. E ele disse-me que não, que eu estava a fazer uma campanha de medo.
pois ao fim destes 2 anos, e não há nada como o tempo para que a verdade histórica possa vir ao de cima, se percebe quem tinha e quem não tinha razão. Esta ideia de despedir funcionários públicos era uma ideia que estava na cabeça do Dr. Passos Coelho, de toda a direção do PSD, e que só estava à espera da oportunidade para a poder concretizar. E na sua opinião havia alternativa a esses despedimentos? Não só havia alternativa, como acho que não há nenhuma justificação que o Governo possa apresentar para fazer estes despedimentos. E atenção, ainda temos uma outra área em que o Governo vai ter que se justificar, porque o Governo, no fundo, está a fazer um despedimento coletivo. E há um código de trabalho, há leis que protegem os trabalhadores. Eles vão ter que explicar quais as razões porque o fazem. Porque não é nem com... não estamos a gastar demais em porcentagem da nossa riqueza e duvido muito que consigam apresentar também justificações que preencham todos aqueles aspectos que protegem os trabalhadores e que são comuns, quer ao setor privado, quer ao setor público. Mas este medo do despedimento poderá pôr em causa os princípios da independência e de isenção dos funcionários públicos? Eu conheço esse argumento e partilho... Falamos, por exemplo, em relação a polícias, em relação a juízes, em relação a vários partilho desse ponto de vista, mas quero dizer-lhe o seguinte, o que me choca mais é que o Governo, em primeiro lugar, nunca tenha assumido com clareza perante os portugueses aquilo que queria fazer. E choca-me também que, neste momento, com 17,9% de desemprego, pense em despedir e juntar-se àqueles que vão despedir. Eu acho que não se, isto é não ter a mínima consciência de que nem tudo é permitido na política. Quer dizer, nós não podemos ultrapassar algumas linhas que fazem da política uma ação em benefício do país. Quer dizer, isto vai prejudicar a nossa administração pública, isto vai prejudicar muita gente e não vai trazer nenhuma mais-valia à administração pública, à sua eficiência. Se o Governo quer gastar menos dinheiro, tem outros programas que pretendam melhorar aquilo que é a relação entre o serviço que o Estado presta e o dinheiro que o Estado gasta nos vencimentos dos seus funcionários. Acho que vai aqui, se quer saber, uma ideologia que tomou o Estado como inimigo, os funcionários públicos e todos aqueles que eles acham que dependem do Estado, como por exemplo os reformados. Não é por acaso que estes 2 alvos são os alvos de excelência, reformados e funcionários públicos. Tudo isto é mais ideológico e nada tem a ver com nenhuma proposta económica. E essas linhas foram ultrapassadas, pelo menos foi isso que foi considerado na conferência promovida por Mário Soares, a Conferência contra a Austeridade.